Olá, retornamos com o nosso Memória Viva. Na nossa conversa, nos blocos anteriores, a professora Fátima Ximenes fez referência ao seu processo de formação, mestrado, doutorado, a sua integração na UFRN, e a gente sabe que a vida do professor, do pesquisador, ela só tem sentido quando ela envolve formação, e algumas pessoas que depois vão contribuir, vão formar outros. No caso da professora, tem muitas pessoas que ela foi responsável pela formação, mas tem alguém especial aqui que é, no caso, a Virgínia. Virgínia, como foi conviver com a professora como orientadora, como professora? Ainda é sempre um grande prazer, né? Eu sempre aprendo muito. Eu fui aluna da professora 5 anos durante a graduação, eu fiz toda a minha iniciação científica com ela. E quando terminei a graduação, fui fazer mestrado, e a gente tinha poucas opções de mestrado na época aqui na UFRN. E aí ela estava vinculada ao programa de pós-graduação em bioquímica, e aí eu prestei prova, mesmo sendo uma coisa muito nova para mim, a parte bioquímica, porque a gente trabalhava com os insetos, com os flebotomínios, com a parte de ecologia, de bioecologia. Mas aí a gente pensou numa ideia e vamos arriscar. A bioquímica era um dos programas que tinha, dos poucos programas que tinha bolsa, né? Então eu fiz mestrado, ingressei em 2006 na bioquímica, sob a orientação da professora Fátima e com a orientação da professora Selma Jerônimo e professora Daniela Martins, que na época era pós-doc, hoje já é professora da universidade. Certo. E depois do mestrado veio o doutorado, e no meio do doutorado apareceu um concurso da UFRN, né? E aí eu prestei o concurso, passei e hoje estou como servidora. Continuamos trabalhando juntas, né? Eu passei um tempo, 3 anos na escola de Multicamp de Ciências Médicas em Caicó, e há 1 ano eu voltei e trabalho diretamente com a professora Fátima no laboratório de pesquisa. E ela é muito dura, muito exigente? Não posso dizer que é, nem que não é. Ela sabe a medida certa. A luva de pelica está sempre à disposição, por perto, né? Mas como nós já temos, 18 anos de convivência, de trabalho juntos, né? Então eu já a conheço, ela me conhece e a gente sabe como lidar, né? Com uma com a outra e com algumas exigências, ela como chefia, eu como eterna aluna, né? Mas é muito prazeroso, é muito gratificante. Um dado importante é o seguinte: você conseguiu um reconhecimento como pesquisadora, né? Atuava ao mesmo tempo em mais de uma pós-graduação, né? Quais você atuava? Só para registrar aqui. Enquanto a CAPES permitiu, eu atuava em 3 cursos. Né? Todos do Centro de Biociências? Do Centro de Biociências, porque eu participei do grupo que discutiu inicialmente a criação do curso de pós-graduação em Ciências Biológicas. Depois eu participei do grupo também que criou, e você também esteve nesse grupo, o PRODEMA, Desenvolvimento e Meio Ambiente, junto com a professora Elisa. Então, automaticamente, eu me vi orientando no PRODEMA em Ciências Biológicas e também em Bioquímica. Em Bioquímica. Hoje eu oriento no PRODEMA e na pós-graduação em Ciências Biológicas. Além disso, ia para o trabalho de campo. Sim. E esse trabalho de campo que tinha o Nicolau, né? Agora você pode falar do Nicolau. Quem era o Nicolau? Nicolau é uma história muito engraçada. É que a gente necessita de um animal para que ele atraia os vetores, né? Daí elas compraram o Nicolau. Elas quem? A professora Fátima. Duas Fátimas, Fátima Ximenes e Fátima Souza. Pois bem, então comprou no Planalto. A época não tinha nada do que é hoje no Planalto. Ela comprou o animal do outro lado, lá bem pertinho dos Guarapes, e para trazer para o lado de cá, né? E eu trazia o animal puxando, né? Porque eu sou ruim de montaria mesmo. E aí ela traz a professora no carro, né? Vamos, e o Nicolau até que chegou, né? Então, aí
o centro foi sabendo desse animal e ficou. Como Nicolau, pronto. Aí vocês vão olhar para o Nicolau hoje? Vamos olhar para o Nicolau, né? Legal. O Nicolau, foi interessante esse Nicolau. Mas além dessas atividades, disso tudo, você se aventurou, o que na instituição significa compromisso, mas também uma certa coragem, porque os colegas começam a te ver de um outro ângulo, que é a gestão. Você foi diretora do Centro de Biociências. Posso fazer uma intervenção aí? Foi. Ó, vê bem. Quando a professora chegou no departamento, então aquela pessoa, olhando, elegante, essa daí não vai dar. Então, ela foi para a chefia do departamento, vice-chefe é chefia, né? Então, eu tive ela como chefe do departamento, como diretora de centro, mas eu nunca vi uma pessoa assim, digamos assim, eu nunca me senti ela como a chefe, porque ela sempre foi uma amiga. É aquela pessoa assim, que tem os propósitos, ela tem as diretrizes e senta e conversa. E lhe mostra aquilo. E não fica pegando no pé. Né? Então você faz o que está lá. Eu nunca me senti assim chefiado, né? Chefe porque é institucional, né? Mas uma pessoa amiga que sabe reconhecer o trabalho dos outros, né? Valoriza-se no decorrer do trabalho. Se você mostrar uma ideia, vamos ver. Mas não é só você. Mas não é só você que pensa assim, não, Edson. Todas as pessoas que convivem com a professora Fátima, com as quais a gente conversa, têm a mesma ideia. Mas, e outras pessoas da reitoria tiveram esse privilégio que você teve lá na CB. Mas fala um pouquinho, Fátima, desse desafio que foi, desse primeiro, que foi lá a gestão do CB. Edmilson, eu acho que foi algo que aconteceu na minha vida. Eu não procurei, de fato. Então, quando fui chefe do departamento, isso também se deu dessa forma. A professora Dulce disse, não, eu me candidato, mas eu quero que a professora Fátima seja minha vice. Eu era muito recente, professora nova no departamento, e a gente tinha um acordo que era um da parasitologia e outro da microbiologia, e isso permaneceu ao longo dos anos. Para a direção do centro, também eu não esperava isso. Os colegas chefes de departamento me procuraram um dia, inclusive a professora Fátima Campos, que à época era chefe do departamento de fisiologia, o professor Luiz Dias, professor do departamento de bioquímica, que eu era colega da pós-graduação, e a professora Selma, que era também da bioquímica. Então, foram um dia à minha sala e eles disseram... Selma lançou numa reunião da pós-graduação, que nós estávamos numa reunião de trabalho, quando eu me assustei com essa história de ser candidata à direção do centro. A mesma coisa fizeram os outros, Luiz e Fátima Campos, indo à minha sala. Não, acho que é você. Eu disse, como assim? Como eu? E demorei um pouco a compreender isso, mas aceitei o desafio, considerando como um compromisso, uma missão com o meu centro, com os meus colegas, e daí surgiu depois a vice-reitoria. Mas a vice-reitoria foi um grande desafio, e sobre isso a gente tem um vídeo, né, que a produção separou, que era o momento da posse, né, em que você assume o cargo junto com a professora Ângela. Uma noite diferente para a comunidade acadêmica. Por isso, o traje não podia ser outro. Professores com as tradicionais vestes talares. E para deixar a noite no Teatro Alberto Maranhão mais especial, o madrigal da UFRN. Em 52 anos de história da UFRN, a professora Ângela Paiva é a 10ª reitora e a primeira mulher a assumir o cargo. Tem uma dimensão dessa responsabilidade, dos desafios que nós teremos que vencer e das conquistas que nós teremos que realizar a mais para que a UFRN continue crescendo. Tentando consolidar, dar continuidade a todo um trabalho que vem sendo desenvolvido na universidade nos últimos anos. A reitora falou ainda dos desafios que vai enfrentar. Professora, como é que foi
ser vice-reitora? Como é que, esse que você disse que foi o seu grande desafio, como é que foi assumir esse cargo? O que isso significou na sua vida? Um grande desafio e uma grande honra poder representar uma instituição do porte dessa e com tanto significado na vida social. Na vida social, na vida do nosso Estado e do nosso país. Então foi uma grande oportunidade que a vida me deu e um grande aprendizado. Uma dimensão dessa presença sua na reitoria foi o fato de que, pela primeira vez na UFRN, nós tivemos 2 mulheres assumindo a gestão, e isso, sem dúvida, confronta, né? Isso incomoda, porque mesmo veladamente, mesmo na instituição de ensino superior, ainda é muito forte, né? A dominação masculina, o machismo, o preconceito velado, não é? Então, esse é talvez você tenha, junto com a professora Ângela, construído um momento de ruptura dentro da instituição, não é isso? Você sentiu um pouco isso? Senti, Edmilson. Não há como não negar. 2 mulheres, a primeira mulher reitora, e em dose dupla. Então, isso trazia perguntas, inclusive até gracejos por parte de colegas em reuniões com pró-reitores e reitores. Então, se comentava como, olha, isso é emblemático. 2 mulheres à frente da reitoria da Universidade do Rio Grande do Norte. E eu, sim, 2 mulheres, por que não? Então, a gente sente, mas não foi a primeira oportunidade na minha trajetória na universidade em que eu me deparei com situações em que o machismo, a postura equivocada em relação às mulheres se fez presente, e acho que a gente acaba aprendendo um pouco a resistir, a se opor, né, a essas compreensões e atitudes e, enfim, e comportamentos completamente equivocados. E foi possível lidar. Não posso negar que em algum momento isso não me trouxe um pouco de tristeza. De sabores, um pouco. Né? Trouxe sim. Trouxe sim, porque é presente. A coisa existe. Mas, não por é outro invisível. lado, pessoas como você, professora Selma, tantas outras, eu estou dizendo professora Selma porque me vem à memória, mas professora Bernadette, pesquisadoras que são reconhecidas nacional e internacionalmente nas suas áreas de pesquisa, elas abriram um caminho para a geração da Virgínia, por exemplo, né? Virgínia. Acredito que sim. Que ainda existe isso muito forte, mas pesquisadoras mais jovens como vocês já é mais, entre aspas, natural que vocês estejam, né, na pesquisa. A gente tem que... Tipo, a professora é muito polida, né? Muito educada, e eu tive que me fazer e aprender e levar as pessoas a pensarem diferente, porque hoje a gente ainda é muito julgada, né? Por muitas coisas, pela vestimenta, pelo estilo, pelas tatuagens, por isso, por aquilo. Então, chega a hora que você tem que se impor, né? Não para menosprezar os outros, mas para dizer por que não, né? Porque teria que ser diferente, só porque eu sou mulher, né? Eu queria... Obrigado, Virgínia. Mas tem muitas coisas para tratar e o tempo nem sempre é tão generoso assim. Então, tem uma questão que você assume a gestão do programa mais importante da universidade, que é, nesses anos, que é o do Reúne. Né? A tarefa de conduzir a reestruturação. E também, eu me lembro também, né, nesse momento, você também foi responsável pela organização, formalização de um conjunto de coisas, de resoluções e tal. Então você assume um conjunto, a professora Ângela estabeleceu uma parceria com você, no qual você assumiu um conjunto de atividades na vice-reitoria, não é isso? Sim, Edmilson, nós estabelecemos essa parceria que foi muito importante. A professora Ângela, ela já vinha como vice-reitora à frente do maior programa que já tivemos a oportunidade, que foi a reestruturação, que permitiu a reestruturação das universidades, e a professora Ângela coordenava
o Reúne. Quando ela passou a ser reitora, essa tarefa me foi delegada por ela, né? Embora o Reúne já tivesse na sua última fase, né? Em fase de conclusão, mas eu destaco nisso a possibilidade que nós tivemos de pensar junto com as outras universidades públicas do nosso estado, o que a universidade poderia fazer no sentido de interiorização, no sentido de criação de cursos, sem a sobreposição com ações das outras universidades. Então, eu acho que foi algo extremamente importante. As outras universidades do Estado, As né? outras universidades do Estado públicas, a UFESA e a UERN. Então, foi criado hoje um fórum, inclusive, né, que permitiu uma análise do que poderíamos avançar. E isso se deu. Então, eu tive participação na criação de vários cursos no interior, mas eu diria que o maior desafio, participei de muitas audiências públicas, inclusive, mas o maior deles foi a criação do curso de medicina do Siridó e do Trairi. Então, eu também estive na coordenação, na presidência da comissão que criou esse curso com vários outros colegas professores e pró-reitores, enfim. Então, foi bastante desafiador, porque nós precisávamos convencer aos colegas da própria universidade, convencer e discutir, e principalmente ouvir as pessoas nas audiências públicas do Siridó e do Trairi acerca da nova metodologia de formação de profissionais que levassem à permanência de médicos no interior do estado. Então, foi uma grande oportunidade. E eu me sinto muito feliz em ter participado disso, porque esse curso de medicina, na verdade, com a nova proposta pedagógica que ele trazia à época, ele já fazia parte das nossas preocupações há 10 anos antes dele ser criado, 15 anos antes. Professora, temos um minuto para fechar e eu queria te provocar com o seguinte: estamos completando 60 anos na UFRN. O que é que isso significa para a instituição e o que é que você, que atualmente é pró-reitora de extensão, tem proposto para esse momento da UFRN? A comemoração de 60 anos para uma instituição como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte é motivo de muita satisfação e de muita alegria para todos nós que estamos na UFRN, e aí me permitam aqueles que não estão, mas eu não tenho dúvida que certamente para quem não está também. Essa instituição, ao longo desses 60 anos, ela vem alavancando, contribuindo com o desenvolvimento, com o crescimento do nosso estado e da nossa região. Não seria diferente. Então, eu me sinto uma dessas pessoas que, de algum modo, contribuiu com isso, no ensino, formando, contribuindo com a formação de muitos estudantes em níveis diferentes, de graduação, de pós-graduação, fazendo pesquisa e fazendo extensão. E me sinto também muito gratificada por estar à frente de uma pró-reitoria, que você já esteve também, com os objetivos que tem esta pró-reitoria na formação acadêmica e na vida das pessoas. Na formação acadêmica não, na formação integral. Na formação técnica e na formação cidadã e na vida das pessoas. Então, eu sou mais uma das pessoas, ou estou nesse grupo de pessoas satisfeitas, felizes na comemoração dos 60 anos dessa instituição, e que eu nasci um pouco depois dela, então, de algum modo, a minha história também se confunde com a história dessa instituição. Professora, maravilha, muitíssimo obrigado. Foi uma honra tê-la conosco. Memória Viva de hoje teve a presença da professora Fátima Ximenes. Muito obrigado, professora. Agradeço a você, telespectador, pela audiência.
e voltamos na próxima quinta-feira.